Olá, você já sabe as regras da suspensão da CNH mediante o texto da nova Lei de Trânsito? Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e nesse vídeo eu quero trazer para você todas as informações sobre a suspensão da CNH frente às alterações do Código de Trânsito Brasileiro promovidas pela Lei 14.071. E claro, eu quero garantir que você saiba tudo dos seus direitos e dos seus deveres enquanto motorista para poder dirigir tranquilo e não ter que se preocupar com a suspensão da sua CNH. Para que você tenha sempre acesso a esse conteúdo e todas as novidades que nós trazemos aqui no canal, não deixe de se inscrever para se manter sempre atualizado sobre todas as novidades no direito de trânsito brasileiro. Mas bem, vamos direto ao conteúdo para que eu possa ajudar você com todas essas informações sobre a suspensão da CNH. Vamos lá. Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês, então vamos para o primeiro slide. Aqui, iniciando a entender um pouquinho mais sobre a suspensão da CNH, a primeira coisa que eu quero trazer é o contexto da suspensão frente à alteração da nova Lei de Trânsito. Então aqui, a suspensão da CNH, ela primeiro pode acontecer de duas formas. A primeira delas é se o condutor cometer uma infração autossuspensiva. Aqui a gente tem as infrações autossuspensivas como aquelas infrações que são as mais graves do Código de Trânsito Brasileiro e elas podem suspender automaticamente a carteira de motorista de um condutor caso ele cometa uma dessas infrações. Ou se não, caso esse condutor exceda o limite de pontos permitidos pela legislação. A nova lei, ela alterou o limite de pontos, aumentando, flexibilizando esse limite de pontos na habilitação dos motoristas. O que deixa de ser um limite fixo e passa a ser um limite variável conforme a natureza das infrações que esse condutor for autuado ou que esse condutor for multado. E claro, a gente aqui também tem que registrar que o limite de pontos foi aumentado pela nova Lei de Trânsito. Bem, nesse vídeo você irá se informar melhor sobre esse assunto e conferir tudo o que mudou na suspensão da CNH e também quais são as principais alterações que foram promovidas pela última atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Mas muito bem, vamos lá. Suspensão da CNH de acordo com a nova Lei de Trânsito. O que muda? Bem, a nova lei trouxe mudanças que foram muito importantes para o condutor e é importante sempre ficar atualizado em relação a isso. Uma das principais é em relação à suspensão do direito de dirigir. Essa é uma das maiores alterações que foi promovida pela atualização do Código de Trânsito Brasileiro. A suspensão da CNH, para que a gente entenda um pouco mais antes de falar o que a alteração da nova lei promoveu, a suspensão da CNH ela é prevista no artigo 261 do Código de Trânsito. Isso aqui se manteve a definição do que é uma suspensão do CNH, isso daqui não foi alterado e já é um conceito antigo do nosso Código de Trânsito, que é uma restrição temporária no direito de dirigir de um condutor causada pelo acúmulo de infrações ou pelo cometimento de uma infração que tenha diretamente a penalidade ou a medida administrativa de restrição do direito de dirigir. Bem, então, como a gente já tinha falado, existem duas formas do condutor ter a CNH suspensa. Uma delas é pelo cometimento de uma multa autossuspensiva. Aqui, como exemplo, eu cito as multas da lei seca ou a multa de excesso de velocidade acima de 50%. Essas são multas que flexibilizam o limite de pontos, ou seja, que independem do limite de pontos, elas já têm a penalidade de suspensão prevista com o cometimento de apenas uma vez dessas infrações e também o condutor extrapolar o limite de pontos permitidos. Como eu já havia falado, a Lei 14.071 diz respeito a essa segunda questão aqui. O condutor que extrapolar o limite de pontos, o condutor que somar o número de pontos acima do que a lei determina, e aqui a lei trouxe essa flexibilidade no limite total de pontos e também nessa condição gradual dependendo do tipo de infração que o motorista tiver anotado contra ele. Bem, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos entrar agora no detalhe. Qual é o novo limite de pontos que um condutor pode ter na CNH? E aqui a gente vai falar especificamente sobre este segundo tipo, sobre o tipo de suspensão do condutor que extrapola o limite de pontos. Bem, vamos lá então a entender quais são os novos limites de pontos mediante a nova Lei de Trânsito.
Anteriormente, o limite de pontos era fixo em 20 pontos. Então, um motorista que somasse 20 ou mais pontos dentro de um período de 12 meses teria a sua CNH suspensa. Agora, a lei flexibilizou e os novos limites são de 40 pontos para aquele condutor que não comete nenhuma infração gravíssima dentro do período de 12 meses. Então, caso o motorista tenha até 39 pontos dentro de um período de 12 meses, sem que tenha cometido nenhuma infração gravíssima, ele não terá sua carteira suspensa. Com 40 pontos ou mais, ele já poderá ter um processo de suspensão instaurado contra ele. Caso o motorista tenha cometido uma única infração gravíssima no período de 12 meses, esse limite de pontos ele regride de 40 para 30 pontos. Então, caso o motorista tenha uma infração gravíssima, ele poderá somar até 29 pontos. Com 30 pontos ou mais, ele já poderá ter um processo de suspensão instaurado contra ele. E ainda, caso o motorista tenha 2 ou mais infrações gravíssimas dentro de um período de 12 meses, o limite de pontos cai para 20 pontos. Então, isso aqui é muito importante e trouxe uma relevância maior para as multas gravíssimas dentro do Código de Trânsito que geram esse efeito de regressão do limite de pontos que um motorista pode ter na sua CNH para que ele não tenha a sua habilitação suspensa. Importante a gente registrar aqui que esses motoristas eles precisam ficar muito atentos porque no caso de 2 infrações gravíssimas, isso já importa em 14 pontos na CNH. Então, caso o motorista tenha 3 infrações gravíssimas, isso já levaria sua pontuação para 21 pontos, o que já extrapola o limite nesse caso específico, gerando um processo de suspensão do direito de dirigir. Aqui também tem um outro elemento muito importante. A lei trouxe que este número de pontos ele é fixo por causa dos motoristas que exercem atividade remunerada com os seus veículos e que têm o registro, o EAR, o Exerce Atividade Remunerada, inscrito na sua CNH, aqui ó, EAR. Esses motoristas podem ser não só os motoristas que têm carteira de habilitação nas categorias C, D e E, mas também os motoristas profissionais como táxis, motoristas de aplicativo, deliveries, entre outras categorias que têm essa inscrição possível na sua CNH. Quando o motorista ultrapassa o limite permitido por seu caso, então está prevista a penalidade de suspensão de CNH por um prazo de 6 meses a 1 ano ou então de 8 meses a 2 anos, caso exista a reincidência na suspensão da habilitação desses condutores. Bem, vamos lá. Um motorista que somar esse limite de pontos ou que tem aí essas condições essenciais para que ele possa ter um processo de suspensão instaurado contra ele, ele vai responder por esse processo de suspensão. Mas aqui que a gente já identificou quais são os elementos que são necessários para que o motorista incorra, para que ele possa ter instaurado contra ele um processo de suspensão. Nesse caso, ele ainda pode recorrer dessa suspensão do direito de dirigir? Essa é uma informação que muitos motoristas trazem para nós, porque quando eles recebem a notificação desse processo de suspensão, eles já pensam que o seu direito de dirigir está suspenso e de que eles já não podem mais conduzir um veículo automotor. Mas isso aqui é muito importante, porque sim, eles podem recorrer desses processos e a penalidade ela tem um momento específico para passar a valer para esses condutores. Então, o recurso administrativo ele é um instrumento legal e um direito do condutor brasileiro. Eu diria que é um direito do cidadão brasileiro. Isso não foi alterado com a nova lei de trânsito. A nova lei alterou a forma como a suspensão pode ser gerada, mas não altera em nenhum momento o direito de recorrer nos processos administrativos. Inclusive, em casos de suspensão de CNH, o motorista só está obrigado a entregar o documento quando esgotadas todas as chances de defesa no processo administrativo. Bem, o processo para se defender da suspensão da CNH ele pode acontecer em até 3 etapas. A defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Caso seja deferida em uma dessas etapas, a suspensão ela é cancelada, ou seja, ela não vai ser aplicada para o condutor e ele não vai precisar cumprir essa restrição do seu direito de dirigir. Mas bem, caso o motorista opte por não recorrer ou caso o motorista tenha ciência do processo de suspensão quando todos os prazos já tenham se esgotado,
ele vai sim ter a sua carteira suspensa e ficar durante um período com o direito de dirigir inviabilizado, né? Com essa restrição, com a suspensão do direito de dirigir. Então, quem já está com a CNH suspensa, o que ele pode fazer para reaver o seu direito de motorista e poder voltar a conduzir veículos? O que fazer se você não viu esse vídeo a tempo, né? E aqui é uma informação importante porque não havendo prazo, você já deve cumprir essas penalidades e não exercer o seu direito de recorrer nesses processos administrativos, ou ainda se você recorreu e não teve o deferimento do seu processo. Nesses casos, para recuperar o seu direito, você deverá, primeiro, efetuar o pagamento de todas as multas que estão em aberto e que possam trazer alguma restrição na sua CNH. Você deve realizar o curso de reciclagem. O curso de reciclagem é um curso de atualização, é um curso que traz para você novamente as informações sobre as leis de trânsito, fazendo com que esse motorista se atualize e aí possa de novo ser reinserido no trânsito coletivo com todas as informações que ele precisa para ser um motorista consciente e apto a dirigir dentro da nossa estrutura de trânsito. Esse curso tem uma duração de 30 horas. Na maioria dos estados ele já pode ser realizado de forma online, de forma virtual, apenas com a necessidade de realização da prova junto ao órgão de trânsito. Então é um curso de 30 horas de atualização. Obter a aprovação no exame final teórico aplicado após o curso de reciclagem. Esse exame aqui é que normalmente os condutores não conseguem fazer de forma online e, evidentemente, cumprir o prazo de suspensão que foi aplicado no seu caso. A gente falou aqui dos prazos de suspensão, mas o motorista ele deve cumprir todo esse prazo para só depois disso reaver o seu direito de dirigir. Então, aqui, de acordo com o artigo 261, que é o artigo que faz essa previsão da suspensão do direito de dirigir, após cumprido todos os requisitos, a CNH, bem como o direito de dirigir os veículos automotores, é devolvido ao condutor que foi penalizado com a suspensão e aí ele pode voltar a dirigir normalmente sem nenhuma restrição referente a esse período que passou. Bem, essas foram as principais informações sobre a suspensão do direito de dirigir. Caso você tenha mais alguma dúvida ou mais alguma questão, não deixe de colocar aqui nos comentários. A gente tem outros conteúdos que aprofundam elementos que são importantes na vida do motorista. A gente também pode falar mais sobre quais são as multas autossuspensivas, quais são as consequências de um motorista levar uma multa quando ele está com a carteira suspensa. Mas isso a gente guarda para os próximos conteúdos. E se você quiser ficar sempre atualizado sobre essas informações, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos da Dr. Multas e não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, estar sempre por dentro dos seus direitos e dos seus deveres enquanto condutor. Um abraço e até o próximo vídeo.